Olá! Nessa aula vamos falar sobre classe com persistência em Python. Vamos começar mostrando uma classe simples criada em Python. Então a gente tem aqui essa classe chamada pessoa, ela está no arquivo chamado pessoa.py. Vamos explorar essa classe. Então a definição de classes em Python começa com a palavra-chave class, onde eu boto o nome da classe, seguida pelo caractere 2 pontos. Os atributos dessa classe são definidos dentro do seu método construtor. Então a gente vem aqui e define o método chamado underline, underline init, underline, underline. Dentro desse método eu tenho meu atributo nome, meu atributo e-mail, meu atributo telefone. Cada atributo desse é definido com o uso da palavra self. Essa palavra identifica elementos que pertencem à classe. Então o atributo nome dessa classe está aqui definido como self.nome. E a esse atributo é atribuído o valor dessa variável nome, que se encontra como parâmetro do construtor. Então eu tenho aqui o construtor init. Usando a palavra self aqui, eu digo que esse método ele pertence à classe pessoa. E depois da palavra self, eu coloco os nomes dos parâmetros que vão no construtor, que no caso são nome, e-mail e telefone. Cada um deles inicializado com uma string vazia, como um valor padrão. Mas sendo passados os valores, esses valores serão atribuídos aos parâmetros. A seguir nós temos o método underline, underline, str, underline, underline. Esse método também é um método da classe, pois aqui está a palavra self, estabelecendo essa relação. Esse método tem por objetivo expressar um objeto da classe no formato texto. Então, se eu criar um objeto pessoa e der um print nesse objeto, é esse método que vai ser acionado para que esse objeto seja retornado, seja expresso em forma de texto. E como que eu faço essa ação? Eu utilizo um return para retornar a string que representa esse objeto. E aqui no caso nós estamos usando essa representação através do valor do nome somado. Temos aqui o valor do nome, uma vírgula, né? Tudo isso que está dentro dessa string vai ser concatenado para ser retornado nesse método. Então essa primeira string aqui e depois uma segunda string contendo e-mail, vírgula e o telefone. A string termina aqui. A string está dividida em duas linhas, né, concatenado com o operador de mais, e esse operador da contrabarra permite que eu faça a quebra de linha. E essa palavra aqui, o F, no começo da string, faz com que os termos que estão entre chaves sejam substituídos pelos valores das variáveis. Então essa string vai ser formada pelo nome, né, o atributo nome desse objeto, depois uma vírgula, um espaço, depois o atributo e-mail, né, sem quebra de linha, a quebra é só para eu construir a string, depois uma vírgula, um espaço e o telefone. Então agora nós temos um método que expressa o objeto em formato texto. Bom, agora eu vou para o teste da classe. Então a gente tem esse if aqui, especificando que esse teste só vai ser executado quando esse programa pessoa.py for executado. Se esse pessoa.py for importado por outra classe, esse trecho de código não será executado, pois o nome do programa que está sendo executado não é o pessoa.py. Para isso que serve esse if, para proteger esse código de execução quando esse programa é importado por outros programas. Bom, então se eu estou executando o pessoa.py, eu vou entrar nesse if e vou executar o teste da classe, que consiste em, no caso aqui, criar duas pessoas. Então temos P1 é uma pessoa, atributo nome João, tem um e-mail Josilva e um telefone. A pessoa 2 é a Maria com outro e-mail e um outro telefone. E ao final do teste ele exibe a pessoa P2,
que é a Maria de Oliveira. Portanto, se eu fizer a execução desse programa agora, eu consigo observar aqui ao final da execução os dados da Maria Oliveira, do objeto P2, expressos no formato texto. Quando eu dei o print aqui, P2 foi invocado o método str desse objeto e foram retornadas essas informações. E agora, como segundo exemplo, vamos ver esta mesma classe pessoa sendo utilizada com armazenamento de dados de forma persistente, utilizando o framework sklalchemy do Python. Vamos lá. Então eu vou abrir aqui esse arquivo chamado modelo.py, onde ficam as minhas classes de modelo, que nesse caso eu tenho apenas uma classe chamada pessoa. Então eu vou pular nesse primeiro momento esse config, essa importação, para a gente ir diretamente para a classe. Então eu tenho a classe pessoa, né? A primeira diferença que eu vejo aqui é que essa classe ela vai herdar propriedades, né? Ela vai ser uma classe que já vai começar herdando atributos da classe chamada db.model. db é um vínculo do sklalchemy que está lá naquele arquivo de configurações, e model é a classe básica de qualquer classe que vai armazenar dados. Então eu começo a minha classe herdando informações dessa classe db.model. A seguir, eu tenho os atributos nome, e-mail e telefone, da mesma forma que eu tinha na outra classe, mas esses atributos não estão dentro do construtor, não estão dentro de um def init, estão diretamente dentro da classe, né? E aqui esse nome, e-mail e telefone, a gente está usando um tipo string de tamanho 254, né? um tipo de dados padrão para a gente utilizar na nossa primeira classe. E aí esse tipo de dados, ele também utiliza a referência do sklalchemy, que é essa variável db. Aqui a gente está dizendo que esse atributo ele vai ser uma coluna, né? Seria mais interessante se a gente pudesse dizer que isso é um atributo, mas o comando aqui do sklalchemy ele é uma coluna porque ele se refere diretamente a uma coluna da tabela do banco de dados. Então eu tenho três campos aqui do tipo string, de tamanho 254, e aqui já no contexto de tabelas de banco de dados foi criado também um ID, né? É muito comum a gente em todas as tabelas de um banco de dados ter um identificador único de registro, e aí essa coluna ela vai ser do tipo inteiro, é um número que vai crescendo 1, 2, 3 para cada novo registro. E com essa especificação primary key igual true, eu consigo dizer para o sklalchemy que esse campo deve ser um campo contador autoincrementado. Então, toda vez que for criada uma pessoa, esse campo já vai ter um valor automaticamente atribuído 1, 2, 3, a partir da sequência do último número utilizado. Bom, aqui eu tenho o método str de forma idêntica ao método que foi definido na classe pessoa padrão do Python, né, para expressar a pessoa em forma de texto. Eu tenho aqui o return com os atributos nome, e-mail e telefone. Dessa vez a novidade é que tem o ID também na composição dos dados desse objeto, né, já que esse campo entrou, ele também entra aqui no método str. Para o teste da classe, então a gente começa com o seguinte comando. A gente começa com um comando verificando se existe um arquivo. Esse arquivo está especificado no arquivo de configurações, que a gente já vai falar sobre ele, mas ele consiste no seguinte: como a gente está utilizando o banco de dados SQLite, esse banco de dados é um arquivo em disco, e esse teste de dados ele tem que ser idempotente. O que significa isso? Se eu executar o teste uma vez, né, se a gente olhar aqui embaixo, esse teste vai criar duas pessoas, da mesma forma que o teste da outra classe pessoa. Então, se eu executar esse teste uma vez, duas pessoas vão ser criadas no banco de dados. Se eu executar o teste de novo, eu não quero que existam 4 pessoas no banco de dados, né? Então, para isso, eu preciso apagar o banco de dados anterior, recriá-lo novamente e fazer o teste sempre da mesma forma. Toda vez que eu fizer a execução desse programa, ao final da execução vão existir 2 pessoas cadastradas no banco de dados. É assim que eu quero definir o meu teste. Então, para que esse teste seja idempotente,
ou seja, toda vez que eu executar o resultado final é o mesmo, eu já começo a execução do programa verificando se o arquivo de banco de dados existe. Se ele existir, ele é removido, certo? Então esse OS aqui é uma biblioteca do Python que possui comandos de sistema operacional, né, Operating System. O path é o caminho, é um método que você informa um caminho e ele verifica se esse método existe. Tem esse outro método aqui, exists, né? E o caminho que eu vou informar é o nome do arquivo do banco de dados. Então, se esse arquivo de banco de dados existir, ele será removido. Bom, então quando chega nesse ponto aqui, o arquivo de banco de dados não existe. Se ele existia, foi apagado. Se ele ainda não existia, ele não existia. E o próximo comando aqui é o create all, ou seja, utilizando a referência do sklalchemy, que é essa variável db, eu solicito que ele crie todas as tabelas que estão vinculadas a classes. No nosso caso aqui a gente só tem a classe pessoa, então ele só vai criar a tabela pessoa. Bom, na sequência do teste eu tenho aqui a minha criação das duas pessoas, da mesma forma que foi realizada na classe pessoa, que usa o Python puro, sem persistência. Então eu tenho aqui o João da Silva, o Jô Oliveira, o e-mail e o telefone dele, e a Maria Oliveira. Então, nesse momento, os objetos estão criados em memória, eles ainda não foram gravados no banco de dados. Qual é o próximo passo do meu teste? Realizar a persistência desses dados. E como que eu faço isso? Eu utilizo a variável de referência do sklalchemy, utilizo esse atributo dessa variável chamada session, né, que é um atributo de sessão, e aí eu peço para incluir esse objeto P1 na sessão. Esse é um comando que adiciona essa variável na seção de persistência, nesse momento. E aí faço isso também para o objeto P2. Então esses dois objetos estão adicionados na seção, a minha seção de persistência, a minha seção de execução. Então eles já estão inseridos para serem gravados nas tabelas. Esses objetos serão inseridos porque eu usei o método add, que significa adicionar. Bom, esse terceiro comando aqui é essencial. É o commit. Commit é uma confirmação. Eu estou confirmando, sim, eu quero gravar tudo que está na seção em disco. Nesse momento aqui, os dados são armazenados no disco, no arquivo de banco de dados. Bom, na sequência eu tenho o comando print P2, que exibe os dados da pessoa que se encontra na variável P2. Vamos ver agora como está o arquivo de configurações, que a gente passou por cima dele aqui no começo. Então eu vou abrir esse arquivo aqui, vou abrir a pasta onde estão os programas e vamos abrir este arquivo, config.py. Bom, o que ele começa? Como começa esse arquivo? Então primeiro ele começa fazendo duas importações. Importa a biblioteca Flask, que é uma biblioteca que ele permite você criar um servidor web. E por que nós estamos utilizando essa biblioteca? Porque o nosso objetivo depois é a gente fazer um sistema que retorna esses dados via web. A gente vai construir um back-end nas próximas aulas. Então, por isso, a gente utiliza o Flask e utiliza o sklalchemy, que é o framework que permite a gente fazer a persistência de dados usando classes em Python. A gente não está utilizando o sklalchemy puro. A gente está utilizando uma biblioteca do sklalchemy em conjunto com o Flask. Então por isso que a gente primeiro importa o Flask, depois importa o Flask sklalchemy. Nós vamos utilizar essas duas bibliotecas em conjunto, apesar de nesse momento a gente não utilizar muitos recursos do Flask, a gente só vai fazer a persistência. Aqui está a importação da biblioteca do sistema operacional, que me permite apagar um arquivo e verificar se ele existe, que a gente usou no começo do teste. Bom, começando as configurações, o primeiro comando aqui é esse aqui que estabelece um vínculo com o Flask. Então, para eu ter acesso à biblioteca Flask, eu utilizo uma variável que eu chamei de app aqui, app, e é assim que eu referencio a biblioteca do Flask. O segundo comando, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o caminho completo de onde está sendo executado este programa atual, desse arquivo config. Onde é que está esse config? Ele está aqui. Então eu pego o caminho completo desse arquivo.
Desse caminho, eu extraio apenas o nome do diretório, né, sem o nome do arquivo config.py. A partir desse path, desse caminho sem o nome do arquivo, eu faço uma concatenação aqui ao join, né, desse path, desse caminho, com um nome chamado pessoas.db. Então, esse vai ser o nome do meu arquivo de banco de dados, né, pessoas.db, adicionado do caminho aonde esse arquivo está. Então, no meu caso aqui, /home, /friend, /github, até essa pasta atual. No seu caso, pode ser C2 /windows, né, algum diretório onde você está executando esse programa, ok? Né, C2 /user, documents, alguma coisa assim. E esse caminho completo vai estar armazenado nessa variável arquivo BD. E é esse arquivo que lá no teste vai ser removido caso exista. E depois, quando ele for criado, quando forem criadas as tabelas, vão ser criadas neste local aqui. E aonde que eu informo que o banco de dados vai ser criado neste local? É nesse próximo comando. Então eu tenho uma configuração da minha aplicação Flask que se refere ao SQL Alchemy, que é o identificador do banco de dados. Então aqui eu coloco essa palavra-chave SQLite, dizendo que eu vou utilizar um banco de dados do SQLite, né? E aqui com 3 barras, na sequência eu coloco o caminho completo desse nome de arquivo, né? Se eu estivesse utilizando MySQL, essa string seria uma conexão de MySQL, especificando qual o endereço do servidor, login, senha, né? Mas como a gente está utilizando aqui um banco de dados mais simples, eu só especifico o caminho desse arquivo que vai ser criado. Aqui uma outra configuração, SQL Alchemy Track Modifications, é igual a false apenas para remover vários warnings. Enquanto está executando o SQL Alchemy, ele fica apresentando mensagens de advertência, então eu posso remover essas mensagens. Para isso eu uso esse comando. E na sequência, db igual a SQL Alchemy App, eu crio o vínculo com a biblioteca SQL Alchemy, né? Por meio dessa variável app, eu atribuo essa referência na variável db, né? Então todo SQL Alchemy, as operações que eu vou fazer, eu faço por meio dessa operação db. Então é por isso que lá no meu programa eu tenho o db.model, que é a classe a partir da qual eu herdo. Eu tenho o db.column, que é uma especificação de coluna, né? db.session, que é a seção do SQL Alchemy. Aquele db é essa variável que eu estou utilizando aqui. Bom, para instalar as bibliotecas Flask e SQL Alchemy, você pode utilizar o comando pip3 install Flask, né? Pip3 no meu caso aqui é porque é o Python 3 no Linux, o seu pode ser pip apenas. Pip3 install Flask _ SQL Alchemy, né? Aí geralmente quando a gente desenvolve um sistema, a gente verifica quais bibliotecas a gente está utilizando com esse comando pip3 freeze, né? Ele mostra todas as bibliotecas que estão instaladas. E aí se você utiliza essas duas bibliotecas, você pode ver a versão das bibliotecas que você está utilizando e colocar isso dentro de um arquivo chamado requirements.txt, por exemplo, né? Então no nosso arquivo requirements.txt que existe aqui, eu tenho assim, ó, Flask igual a 1.1.2, Flask SQL Alchemy 2.4.4. Ou seja, se eu quiser instalar as bibliotecas de uma só vez no computador, se eu estiver em outro computador e quiser utilizar esses códigos, esse arquivo de requisitos já me diz quais bibliotecas que eu preciso, e aí você pode utilizar apenas o comando pip3 install -r e o nome do arquivo que tem as bibliotecas e as versões. E aí ele já realiza as instalações necessárias. Bom, vamos executar agora o programa que realiza a persistência de dados utilizando a classe. Então eu tenho aqui a minha classe pessoa, eu crio duas pessoas e mando exibir a segunda pessoa. Quando eu der run, olha lá, então ele criou os dois objetos e exibiu o objeto Maria Oliveira, né? Agora com o ID é igual a 2, porque ela foi a segunda pessoa que foi adicionada. Uma forma de eu verificar se esses dados foram realmente armazenados no banco de dados é eu utilizar um cliente para esse banco de dados para visualizar esses dados. Nós podemos utilizar, por exemplo, na internet, o SQLite online. Então eu acesso esse site,
E aí aqui eu tenho o menu File, Open, e agora eu vou abrir o meu arquivo pessoas.db. Quando eu abro esse arquivo, olha lá, ele me exibe aqui a tabela pessoa, me mostra que tem as colunas ID, nome, e-mail e telefone, e se eu der uns 2 cliques aqui em cima da pessoa, ele executa um select asterisco e me mostra os dados. João e Maria estão no banco de dados. Bom, esse é o fim dessa aula, espero que você utilize nos seus programas em Python o framework SQL Alchemy para facilitar o armazenamento de dados de forma persistente. Muito obrigado e até na próxima.